Oi, sou a professora Gleiciane, né? Vim trabalhar com vocês hoje o conteúdo de física, né? Nós vamos fazer uma revisão breve, né? Sobre um tópico que a gente já havia trabalhado em sala de aula, mas que nós precisamos rever, né? Porque para dar continuidade aos nossos conteúdos, eles são de suma importância no decorrer do restante do ano letivo. Então, nosso primeiro tópico que nós vamos trabalhar na aula de hoje é o Sistema Internacional de Unidades, né, que trata das grandezas e suas unidades de medida. E na sequência, nós vamos fazer uma revisão também sobre notação científica, né? A forma correta, né, de se escrever números muito grandes ou muito pequenos, tá? Então, a forma científica de se escrever esses números, tá? Eles são regulamentados, né, essas medidas, tanto as do SI, né, que é do Sistema Internacional, todas elas são padronizadas, tá? E a notação científica também é padronizada. Então, por isso, nós precisamos muito entender como que funciona, pois, em casos específicos, nós só podemos usar esse tipo de notação. Então, eu vou estar passando para vocês aí agora, para a gente dar continuidade. Olha aí. Então, nosso Sistema Internacional de Unidades, tá? Então, eu coloquei para vocês o Sistema Internacional de Unidades, né? Ele abreviado é chamado de SI. Então, sempre você vai ouvir falar, unidade no SI, unidade no SI. Por quê? Ele recebe essa sigla aí, tá bom? É um conjunto de unidades de medidas correspondente às grandezas físicas fundamentais de suas derivações. Só para relembrar, grandeza é tudo aquilo que se pode medir, tá? Então, essas grandezas físicas, elas recebem um nome, tá? Elas podem medir alguma coisa. Então, nós temos aí, ó. Então, ele é completamente escrito sobre as 7 unidades de medida básica, né? Nós temos 7 que são básicas e as demais que são derivadas, tá? Então, as outras derivam dessas aí, porque utilizam elas como base, tá? Então, as básicas são essas 7, são elas: comprimento, tempo, massa, corrente elétrica, temperatura termodinâmica, né? Que é a temperatura dos corpos, quantidade de matéria e a intensidade luminosa. Todas essas, elas recebem, né, uma unidade de medida padrão. O que seria essa unidade de medida padrão? Vamos lá. Então, nós temos aí, ó, as unidades do SI, né, para tais grandezas, recebem, né, os nomes e seus símbolos. Quais são essas unidades padrão? Então, nós temos para o comprimento, nós temos o metro. Então, em qualquer lugar que você for escrever algum comprimento, para ele estar no SI, ele tem que estar em metros, tá? O tempo, ele é sempre, né, pelo SI medido em segundos, tá? Nós temos outras derivadas, mas ele sempre tem que estar medido em segundos. A massa deve estar medida em quilogramas, tá? Então, nós temos aí o ampere, que é para quantidade de energia, né? Aí nós temos aí quantidade de matéria, o mol. Nós temos para temperatura o Kelvin e a intensidade luminosa, que é a candela, tá? Então, candela é o que se mede a intensidade luminosa. Então, nós temos aqui, ó, uma tabelinha com todas as suas unidades básicas, olha. Então, nós vemos aqui, ó, a corrente elétrica aí, né? Ampere, comprimento em metro, tempo em segundo. E aqui do ladinho, nós temos aqui, olha, para você ver, todas as letrinhas que correspondem, né? Então, o metro é dado pela letrinha M, o segundo pelo S, o quilograma kg, ampere pela letra A, o Kelvin pela letra K, o mol é escrito mol mesmo, e a candela é CD, tá? Então, essa é a grandeza, essa é a unidade e esse é o símbolo, tá bom? Agora,
Como eu disse para vocês, nós temos os derivados, né? Múltiplos e submúltiplos. O que são esses? São as formas de escrever maior ou menor do que essas unidades padrão aqui, ó. Então, para o comprimento, nós temos, além do metro, centímetro, decímetro, quilômetro, né? Nós temos vários. Aqui do quilograma, ó, eu coloquei o exemplo aqui para vocês estarem vendo do quilograma. Então, o quilograma é a unidade padrão, tá aqui, o quilograma. Mas eu posso pedir para você, eu quero saber quantas gramas tem um quilograma. Então, olha, para você saber quantas gramas, então você vai indo para ali, então você vai multiplicando, ó. Para chegar na grama, eu tenho aqui a multiplicação 3 vezes, então eu vou multiplicar por 1000. Se for o contrário, se for da grama para quilograma, eu tenho aqui, ó, a divisão 3 vezes por 10. Então, a divisão 3 vezes por 10, eu tenho uma divisão por 1000. Então, essa aqui, ó, se eu quero a miligrama, né? Então, eu vou multiplicar aqui, ó. Então, sempre que a unidade for para uma unidade menor, eu sempre vou multiplicar, ó, de 10 em 10. Aqui eu tenho hectograma, decagrama, né? Então, aqui a grama. E tudo isso vai seguindo aqui. Agora, vamos lá, do metro. Ó, o metro é um que temos bem, né? Nós temos aí alguns bem conhecidos, ó. O decímetro, o centímetro, o milímetro, né? O decâmetro, o hectômetro e o quilômetro, tá? Então, aqui nós temos aqui, ó, todos eles também, cada um, né? Cada etapa vai multiplicando por 10 ou dividindo por 10. Então, aqui do metro para o milímetro, então ele vai, ó, 1, 2, 3. Então, eu vou multiplicar por 1000. Se for o contrário, do milímetro por metro, eu vou dividir por 1000. Tá? Então, lembrando que a padrão, a unidade padrão é o metro. Só que nós temos aí os múltiplos e os submúltiplos, ok? Então, olha, como eu havia falado para vocês, existem algumas unidades derivadas do metro, que a gente às vezes não se lembra que existe, que não... eu não conheço. Então, nós temos aqui, eu trouxe para vocês algumas unidades que eram utilizadas anteriormente, né? Logo nas primeiras medições da civilização, né? Eles usavam a parte do corpo como unidade de medida, né? Então, nós temos aqui, ó, o pé, que até hoje é utilizada, né? Na aeronáutica, na marinha, né? Utilizado o pé como unidade de medida. O palmo, também, que até hoje ainda é muito utilizado. O passo, né? A polegada, que vocês ouvem muito falar aí, né? O celular tem a tela de 5,5 polegadas. A televisão tem 50 polegadas, 70 polegadas. Então, é uma unidade ainda muito utilizada hoje em dia. Esse aqui, ele pode ser chamado de cúbito ou de jarda, né? A jarda vem até o perto do ombro aqui. Então, nós temos aqui várias unidades de medida, né? Que eram utilizadas anteriormente, mas que até hoje são utilizadas. Só que hoje, essas unidades, elas são padronizadas também, tá? Então, ela tem um valor exato, né? Que ela vale. Vamos ver aqui, eu trouxe uma tabelinha para vocês verem, ó. O pé. O valor do pé padronizado, ele mede 30,48 centímetros, tá? Então, o pé padronizado, né, tido como padrão, é esse valor. A polegada padronizada é esse valor, 2,54 centímetros. Porque, pessoal, todo mundo tem o dedo de um tamanho, todo mundo tem um pé de um tamanho. Então, tinha que padronizar, né? Se não, a casa de um que fosse medida em pé ia ficar enorme, a outra ia ficar bem pequena, certo? Então, por isso que há uma padronização, tá? A jarda, né, 91,44. A milha terrestre, né, que é 1.609 metros. E a milha marítima, que é diferente, ó, a milha terrestre da milha marítima, tá? 1.852 metros, aproximadamente, tá bom? Então, essas unidades aqui, até hoje, elas são muito utilizadas
principalmente em países que têm como base a língua inglesa, né? Então, você ouve muito falar, principalmente se você assiste filme aí, o filme fala assim, o avião caiu a tantos mil pés de altura, né? O navio estava a tantas milhas, né, da praia. Então, assim, ele é muito utilizado. Então, quando tem algum filme, né, que tem como base a língua inglesa, eles usam muito essas unidades de medida, tá bom? Então, vamos relembrar aí agora a notação científica. O que seria essa notação científica, né? Ela tem aí, ó, como base os números decimais, tá? Então, ela tem a base 10, né? Que é a nossa numeração decimal, é em base 10, como base para seus valores padrões. Vamos ver aí, então, o que é? A notação científica. É o modo como ficou conhecida a técnica de escrever números reais muito pequenos ou muito grandes, né? Por meio de uma potência de base 10. Então, vamos ver aqui, ó. Ela sempre vai vir escrita dessa forma. A vezes 10 elevado a n, tá? Onde? Vamos ver aqui, ó. O A é um número entre 1 e 10. Não pode ser menor que 1 e nem pode ser maior que 10, tá? Nem pode ser igual a 10. Tem que ser entre 1 e 10, tá bom? É chamado de fator. A potência sempre, né, que a base vai ser 10, sempre a base vai ser 10. E o expoente, ele vai ser ou positivo ou negativo. Se o número for um número maior do que 1, o expoente vai ser positivo. Se for um número que esteja menor do que 1, o número vai ser, né, o expoente aqui vai ser negativo. Tá bom? Se for um número decimal. Olha aí, vamos ver alguns exemplos aí, né? De números reais e a sua notação científica. Olha aqui, como que a gente faz para escrever notação científica? Aqui eu tenho o número 2 bilhões, né? Nota-se que eu tenho 9 zeros. Tenho 9 casas aqui depois do número, né? Então, se eu escrevesse aqui no 20, esse 20 ia ficar maior que 10. Então, eu não posso escrever o 20. Então, eu escrevo quem? O 2. Tá aqui o 2. A base 10. E eu vou contar quantas casas eu vim até chegar no 2, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, 9 casas até chegar no 2. Como ele é um número, lembra? Que não é decimal, um número maior do que 1. Número grande, né? Então, aqui, a potência é positiva. Vamos ver aqui alguns exemplos de potência negativa. Olha, aqui eu tenho 1.857. Então, eu vou andando na vírgula aqui, né? 1, 2, 3 casas, para ficar 1,8, né? Então, eu vou multiplicar por 10, como eu vim 3 casas, então aqui o meu expoente é 3, positivo. Aqui, ó, 9,5, porque eu vou, ó, 1, 2, 3. Então, a vírgula veio 3 casas, então aqui nesse caso, meu expoente é negativo. Nota-se que aqui começou com 0, ó, sempre que começar com 0 aqui, 0, alguma coisa, o expoente vai ser negativo, tá? Aqui, ó, 1, 2, 3, 4. Então, 3,4 vezes 10 elevado a menos 4, tá? E aqui, eu vou para cá, né? 1, 2, 3. Então, eu vou ter 2,345 vezes 10 elevado a 3. Tá ok? Então, sempre é assim. Se for um número maior que 0 aqui, maior que 1, se sempre começar com 1 aqui, alguma coisa assim desse tipo, então, o meu expoente aqui vai ser positivo. Se for um número pequeno, menor que 1, o meu expoente vai ser negativo. Ok? Então, é isso aí. Vamos lá, vamos fazer um exercício relacionado a esses dois assuntos, né? Então, nós temos aí até a próxima aula. E um beijo para vocês.